Opa, já começou a aula. Calma, pessoal, é só um pãozinho com ketchup. Não é sangue, muito menos sangue menstrual. Deus me livre. Vamos lá. Beleza, pessoal. Algumas perguntas, né? Quando que ocorre, né? Lembre, estamos estudando o que? Sistema reprodutor. Porque a reprodução ela está dentro, né, do estudo de sistema reprodutor. Porque é após a primeira menstruação que o ser biológico, né, a menina, ela já está o corpo dela já está pronto para se reproduzir, tá? Quando inicia essa primeira menstruação recebe o nome de menarca. É quando ocorre o que? A primeira menstruação da menina. É quando ela já está o que? Na puberdade. Ai, que coisa chata. Eu odeio esse negócio de menstruação, ficar sangrando, cólica. Por que que eu tenho que menstruar? Pessoal, como eu falei, como seres biológicos, temos que nos reproduzir. Então, a menstruação é algo muito importante para o ciclo reprodutivo da mulher. Ela faz parte desse ciclo reprodutivo. Tá, e para que há essa menstruação? O que é essa menstruação? Da onde que vem esse sangue? Lembra lá do útero? Então, aqui nessa imagem, como vocês podem ver, o útero aqui ele está bem espessado. O endométrio, né, que é a parede o que? Endométrio é a parede interna do útero, é a parte interna da parede do útero. Nessa primeira imagem, a gente vê ela o que? Muito bem o que? Espessada. Espessada por quê? Ela está bem vermelhinha ali, então ela está cheia de sangue, ela acumulou sangue ali na parede do endométrio. Para que esse sangue? Pense que como se o útero ele fosse o que? Uma terra. E o bebê, o embrião, quando é a fecundação, ele é como se fosse uma semente. E ele precisa o que? De um ambiente fértil, de uma terra fértil para poder crescer. Poder ele se fixar ali e poder crescer. Né? Por quê? Porque esse sangue formado, essa parede cheia de sangue, vai ajudar o que? Na formação do cordão umbilical, né? Que vai fazer a comunicação com a mãe, entre o bebê e a mãe, e é por esse cordão umbilical que essa semente, o bebê, vai poder o que? Se alimentar e crescer, né? Então, caso não ocorra a fecundação, vai haver o que? A descamação desse endométrio, por isso que se há o sangramento. Beleza? E por que se chama ciclo menstrual, né? Ciclo, pessoal, né? Ele tem um início e um fim. E depois esse ciclo se repete. Todo ciclo ele vai ter um início e um fim, tá? É igual o ciclo do namoro, tem um início e tem um fim, sempre acaba. Depois a gente acha um outro namorado, outra namorada, aí vai início e fim. É um ciclo, tá? Tem o início e tem o fim. Por isso que se chama ciclo menstrual. Por que menstrual? Porque geralmente ele acontece o que? Uma vez no mês, tá? Ciclo menstrual, pessoal, ele tem em média 28 dias. 28 dias é o tempo em média de todo o ciclo menstrual. Ah, mas o meu é maior. Vai ter aluna falando assim, ah, o meu é menor, o meu é maior. Calma, isso é em média, tá? Isso varia de mulher para mulher. Tem mulheres que têm ciclo menstrual mais curto, tem mulheres que têm um ciclo menstrual mais longo, mas em média é 28 dias, beleza? E quando inicia o ciclo menstrual? Quando que eu começo a contar o primeiro dia do ciclo menstrual? É quando ocorre o quê? O primeiro dia de sangramento. Esse é o primeiro dia do ciclo menstrual. A menstruação em si, ela em média demora 5 dias. Tem meninas que menos, tem meninas que ficam menstruando mais dias, tá? A menstruação, ela demora em média 5 dias.
Mas o ciclo menstrual em si, como eu falei para vocês, ele é o que? 28 dias. 7 dias é só, os 5 dias é só o período de sangramento do ciclo menstrual, que está lá dentro, que eu vou mostrar para vocês em maiores detalhes num gráfico aqui. Beleza? Para a gente entender o ciclo menstrual, como eu falei para vocês, né, sistema reprodutor a gente vai estar estudando junto com o sistema endócrino, que é o sistema o quê? De produção hormonal. Para a gente entender bem o ciclo menstrual, a gente precisa entender a atuação de 4 importantes hormônios. Um deles eu já falei para vocês, né, que é o estrogênio e a progesterona, que são produzidos aonde? No ovário, tá? Eles são produzidos lá no ovário, o estrogênio e a progesterona. E existem outros 2 hormônios que são produzidos aonde? No cérebro, tá? Na adenohipófise, tá? Lá na hipófise, são produzidos aonde? Na hipófise. É uma região ali do cérebro. Quais são esses hormônios? O FSH, chamado de folículo estimulante, beleza? E o LH, chamado de hormônio luteinizante, tá? É o hormônio luteinizante, tá? Eles também, lembrem que eles também são produzidos lá no homem também, tá? E lá no homem vai estimular o que? As células do testículo a produzir testosterona e ajudar na produção do espermatozoide, beleza? Mas voltando aqui para as meninas, né? Para as mulheres. Então temos esses 4 hormônios, né? Aqui eu trago para vocês um gráfico ilustrando o que? Todo o ciclo menstrual. Mostrando aqui o primeiro dia, né, que a gente chama do dia 0, né, depois tem um primeiro dia, que é o primeiro dia da menstruação, e até ali, até o 28º dia, que é em média a duração do ciclo menstrual. Então, dentro desses 28 dias, o que acontece dentro do corpo da mulher, né? Aqui no gráfico, a gente dividiu ele, aqui eu vou falar para vocês 4 importantes partes aqui desse ciclo, que elas acontecem simultaneamente, elas acontecem ao mesmo tempo. Que lá em cima eu vou explicar para vocês o que acontece no ciclo ovariano, né? É o que acontece dentro do ovário. Aqui mais 6/6 da temperatura, que não é tão é importante, mas não tão importante para a nossa aula de agora. Mas aqui temos o que? O ciclo hipofisário, né? Que é o ciclo que acontece o que? Dentro, lá na hipófise, a produção dos hormônios FSH e LH, né? Como vocês podem ver aqui na linha verde e a linha azul. E o ciclo dos hormônios, o que? Ovariano. São os hormônios que são produzidos lá no ovário, né? Que são o que? Progesterona e estrogênio. E mais aqui embaixo, no último aqui, temos o ciclo, o que? O ciclo uterino, o que acontece na parede do útero. Beleza? Então, só recapitulando. O ciclo ele se inicia quando acontece o que? Lembra lá do endométrio? Cheio de sangue, camada cheia de sangue, rica de sangue. Ele vai acontecer o que aqui? Vai acontecer uma descamação. Vai acontecer o que aqui? A menstruação. Iniciou o que então? Ciclo menstrual. Primeiro dia do ciclo menstrual. Vai acontecer o que? A descamação, o sangramento. Então tá aqui, se inicia então o ciclo menstrual. Beleza. Se eu estou iniciando o ciclo menstrual, eu tenho que produzir ou liberar o que? Um novo, né? Eu não, as mulheres, né? Um novo óvulo. As mulheres têm que liberar o que? Um novo óvulo. Então vai ter o que? A formação desse novo óvulo. Aonde que está esse óvulo? Lá em cima, tá vendo? Tá vendo aquela bolinha rosa com um pontinho preto no meio dela? Aquela lá é o óvulo, aquele lá é o óvulo. E o pontinho preto é o núcleo, né? É o núcleo ali da célula. Lembra que esse núcleo tem o quê? 23 cromossomos. Só que em volta dessa célula eu tenho o que ali? Uma camada de célula vermelha, né? Uma camada vermelha ali em volta dessa célula rosa que é o óvulo, né? O que são essas células vermelhas? São o que? São folículo ovariano. Tá, começou a menstruação,
Então o cérebro já, pum, da mulher, opa, preciso iniciar um novo ciclo, né, menstrual. Então o que ele vai fazer? O primeiro hormônio que ele libera é o FSH, que é o hormônio que? Folículo estimulante. Folículo estimulante. O que ele vai fazer? Ele vai estimular o folículo. Qual o folículo? Folículo ovariano, que está ali em volta do ovário. Perceba-se que quando vai aumentando a quantidade de folículo do FSH, o folículo ovariano ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai ficando mais maduro. Beleza. Então o FSH ele tem essa função. A função dele é estimular o crescimento do folículo ovariano. No entanto, quando esse folículo ele está crescendo também, perceba que na linha laranja ou a linha amarela que há um aumento de qual hormônio? Do estrogênio. Então esse folículo ovariano, quanto mais maduro ele vai ficando, mais estrogênio ele vai produzindo. Para que ele produz esse estrogênio? Para iniciar o quê? Um espessamento da camada do endométrio. Para deixar o endométrio, iniciar ele para ele ficar mais fértil. Tá? Então ele tem que fazer o quê? Um espessamento do endométrio. O endométrio ele vai começar a aumentar aqui. Tá? Depois que houve toda a menstruação, ele volta a aumentar novamente, acumulando o quê? Sangue, né? Vasos sanguíneos ali, uma dispersão, um aumento dos vasos sanguíneos ali. Então vai haver um acúmulo de sangue naquela região do endométrio. Isso tudo o que são os folículos ovarianos produzindo esse hormônio, o estrogênio, que vai fazer o que? O crescimento, o espessamento da camada do endométrio. Perceba o que acontece. O FSH ele tem um feedback negativo com o estrogênio. Nossa, professor, o que é isso? Feedback negativo, como se não se batesse. O que acontece? Quando o FSH está alto, estrogênio está baixo, como vocês podem ver no gráfico. À medida que o estrogênio vai aumentando, o FSH ele começa o quê? A diminuir, né? O FSH ele começa a diminuir. Quando o folículo ovariano lá em cima, lá a quarta bolinha, ele está bem maduro, né? Já produziu bastante estrogênio. O que vai acontecer com ele? Quando esse folículo ovariano está maduro, percebe-se que ele já está maduro, a hipófise vai liberar um outro hormônio, que é qual? O LH. Perceba ali na linha azul que depois de um tempo, né, que o folículo já está maduro, há um acúmulo de quê? Na linha azul, há um acúmulo de LH, o hormônio luteinizante. Então ele vai se acumulando. Quando ele chega no pico, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a liberação do óvulo, que é o processo que a gente chama de ovulação. Ovulação, ele vai estimular a liberação desse óvulo. Perceba ali que o folículo ovariano, ele se rompe, liberando o que? O óvulo. O óvulo ele foi liberado para fora do ovário. Ele agora vai seguir aonde? Pela tuba uterina. Só que o folículo ovariano, depois que ele é liberado, né, ele se mantém ali dentro do ovário. Ele vai receber o nome de corpo lúteo. Já volto nesse corpo lúteo. Teve esse pico, então qual que é a função do LH? É liberar, fazer o que? A liberação, a ovulação, que é a liberação do óvulo lá para a tuba uterina. Liberou o óvulo. Geralmente isso acontece em que dia? No 14º dia do ciclo, bem no meio do ciclo menstrual, acontece lá no 14º dia. Quando há essa liberação, perceba que há uma queda no estrogênio, só que depois o estrogênio ele volta a aumentar. Vou explicar já por quê. Beleza. Os hormônios FSH e LH, perceba que depois que a ovulação, eles estão em baixa. Eles estão em baixo nível, tá? Por quê? Quando ocorre a liberação do óvulo, já vamos
ele já está pronto o quê? Para encontrar o espermatozoide e haver a fecundação. No entanto, voltando lá para o corpo lúteo, né? O corpo lúteo, que é o que? Era o folículo ovariano, né? Que se permaneceu ali dentro do ovário, ele tem uma função importante. Ele vai produzir um outro hormônio também. Ele vai voltar a produzir estrogênio. Perceba-se que lá, ó, o nível de estrogênio, depois que tem aquela queda, ele dá uma subida novamente, né? Ele dá uma subida novamente, ele volta a aumentar, mas há um aumento de um outro hormônio importante, que é o que? A progesterona. Então a função do corpo lúteo é produzir o que? Progesterona e estrogênio, que são o que? São hormônios ovarianos, são produzidos lá no ovário. Tá, e qual que é a função desses hormônios? Qual que é a função da progesterona? Qual que é a função do estrogênio? É ele manter ali, ó, a camada do endométrio que rica em sangue, fertilizada para receber o embrião, para que ele possa se aderir ali e poder ficar preso, formar o cordão umbilical e poder crescer. Lembra que eu falei isso? Então, a progesterona e o estrogênio, eles têm essa função de manter o endométrio que espesso, cheio de sangue para receber o embrião. No entanto, vamos supor que não houve relação sexual, então o óvulo não foi fecundado, ou se houve relação sexual com camisinha, né? Então o óvulo também não vai ser fecundado, o espermatozoide não vai chegar até o óvulo. O que acontece? Depois de um tempo, o corpo lúteo ele começa a diminuir. Perceba-se, quando o corpo lúteo começa a diminuir, o nível de progesterona e estrogênio começa a cair, né? Quando o corpo lúteo se degenera totalmente, como se ele morresse, como esse corpo lúteo se degenera, há uma queda na progesterona e estrogênio. Pessoal, lembre, qual que é a função da progesterona e estrogênio? Segurar ali, manter firme a camada do endométrio cheia de sangue. Se não tem mais o corpo lúteo para produzir progesterona e estrogênio, caiu o nível de progesterona e estrogênio, não tem mais o hormônio que vai segurar essa camada cheia de sangue. Então vai acontecer o quê? Menstruação, o início de um novo ciclo menstrual. E aí volta a se repetir novamente esse ciclo uma vez por mês aí na mulher. Perceba-se então que quando o corpo lúteo se degenera, morre, ele marca o quê? O fim do ciclo menstrual e o início de um novo ciclo, né? Que é o sangramento. Beleza? Entenderam o ciclo menstrual?